E pra onde tá indo essa porra dessa subjetividade? Consumo? Não. Onde tá indo? Você tá me perguntando ou você tá Tô me te levantando a bola? Tô te perguntando. Pra onde ela fala? Tô levantando a bola. Eu sei, mas eu vou levantar a tua bola. Pra você cortar. Pra onde tá indo a subjetividade, Ana Paula? Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do canal Marx. Meu nome é Diogo e eu tô hoje aqui de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje nós vamos começar a analisar o capítulo 13, a maquinaria e grande indústria do primeiro livro do Capital. Uhul! Bom, hoje nós estamos iniciando, então, finalmente o segundo tomo dessa edição aqui. Então, para quem está nos ouvindo no podcast, esse podcast está disponível também no formato de videocast. Então, eu estou mostrando o vídeo aqui, eu estou mostrando o livro aqui para a câmera, para vocês não estranharem. A gente usa essa edição dos economistas aqui do Capital, que é dividida em 5 volumes, sendo que os volumes 1 e 2 correspondem ao livro 1 e os volumes 4 e 5, certo? Correspondem ao livro 3. Então hoje nós estamos iniciando o segundo tomo. Para quem está com a edição da Boitempo, está mais ou menos na metade do livro 1 aí da Boitempo, no capítulo 13, chamado Maquinaria e Grande Indústria, dentro da seção 4, que é a produção de mais-valia relativa. É um grande momento de nossas vidas aqui, do nosso trabalho aqui no grande podcast do canal Marx, porque nós finalmente atravessamos o primeiro livro, né? Queria mostrar para vocês o estado do meu livro 1, mostrar para vocês que foi bem usado. Eu vou mandar pro André da Xerox, que ele tem um serviço que ele cola tudo de novo. Finalmente, então, eu já estava realmente preocupada com as condições materiais de trabalho, né? De maneira geral, o que a gente pode falar sobre... Deixa eu pegar minhas anotações aqui, Esse capítulo, pessoal, é bem comprido. Eu acho que ele tem... Acho que não, ele tem 100 páginas, isso, né? Esse capítulo 13 aqui, ele está dividido em 10 itens. Então são 10 subitens. E dá um total... Nessa nossa edição aqui, está dando um total de umas 100 páginas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai gravando item por item aqui. Até para facilitar a nossa vida, né? Como não sei se vocês assistiram o vídeo anterior, a gente está com um bebê recém-nascido aqui em casa, que limita bastante a nossa disponibilidade de tempo, então é mais fácil ter meia hora livre do que ter 3 horas livre para gravar o capítulo inteiro. Sim. Então nós vamos gravando item por item e depois a gente vê. Se ficar muito... Se algum item ficar muito longo, a gente publica o item separadamente. Se ficar curto, a gente junta alguns para dar aí mais ou menos a média de tempo dos nossos episódios, né? De uma hora e pouquinho, né? É o que eu tenho percebido do feedback de vocês, assim, que é sempre muito legal. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Eu sou a Salve os Yachts no Twitter e ele é o Diogo Gordão no Twitter. E a gente tem também o perfil do Canal Marx no Twitter, que é o canal com K, Canal Marx. Tem também no Instagram. E tem também o nosso Apoia-se, né? Não custa lembrar. Se você está gostando dos episódios, se está interessado, se quiser contribuir para a manutenção, para a continuidade desse projeto. Pagar a internet é o do projeto. apoia.c/canalmarx ou o pix canalmarx@gmail.com. Muito bem. Eu ia comentar que assim, o feedback que vocês mandam pra gente é muito inusitado. Além do episódio da dialética, né, que parece que é meio que unanimidade, que é lá atrás, um dos primeiros, ou o primeiro, na verdade. Dependendo da vida. E o segundo é o da mercadoria. Dependendo da sua formação, da sua especialização, né, para onde você foi, tem um episódio que ilumina. Então, esse item aqui, por exemplo, eu já consigo imaginar um aluno da geografia ficando surtado aqui. Né? Um aluno de arquitetura, alguém do desenvolvimento regional e urbano, né? Porque tem uma passagem aqui muito fundamental. Sim. E também tenho recebido retorno que ajuda muito na leitura individual, né? Ainda mais a gente saindo da pandemia agora, esse modelo que a gente faz de leitura do Capital é dialógico, né? A gente não fica lendo, né, linha por linha, e então
né? Eu tenho um pouco mais de canja do Capital, o Diogo tá lendo pela primeira vez, então fica uma dinâmica dialógica para você que tá assistindo. Isso é muito legal, né, Ana, de que cada pessoa tem uma leitura, né? Sim. Cada um, eu tô terminando o 3º ano do curso de filosofia, de graduação, tô indo pro último ano. A Ana é formada em História, depois foi fazer mestrado em História Econômica, doutorado em Economia, então ela tem uma leitura específica do Capital também. E às vezes um geógrafo vai ler esse capítulo, vai entender uma coisa que a gente às vezes não comentou aqui, mas é porque é isso, a gente está lendo o que chama a atenção pra gente, né, e tentando trazer o máximo possível do que a gente já sabe, mas cada um vai fazer uma leitura muito específica. No episódio anterior eu comentei que eu estava lendo o livro do Correia Sato, o Ecossocialismo em Karl Marx, e ele cita muito esse capítulo aqui do Maquinaria e Grande Indústria. Só que ele pega esse capítulo e faz uma leitura toda através da perspectiva do metabolismo entre homem e natureza, porque inclusive nesse capítulo que o Marx tem a famosa nota de rodapé, famosa entre os ecossocialistas, né, pelo menos, em que ele vai citar o químico, o Justus von Liebig, né, a teoria da exaustão do solo, de esgotamento do solo, e de como que isso pode ser um limite material intrínseco ao próprio capitalismo, mas, enfim, uma outra discussão. Mas, por exemplo, alguém, às vezes um químico que estiver assistindo esse episódio vai achar muito interessante esse ponto específico, né, que talvez a gente nem comentasse. Eu vou comentar quando chegar por conta do livro que eu acabei de ler, mas é interessante que cada um, além de assistir os episódios, de ouvir os episódios, tente ler também, porque às vezes você vai extrair alguma coisa ali que a gente não comentou, que pode ser muito interessante para a sua área, para a sua leitura. Antes que você nos xingue, e eu não posso esquecer de falar para vocês, nós temos um e-mail, que é o e-mail que ele mencionou agora no nosso Pix, mas você pode mandar e-mails, por exemplo, para a gente, ou entrar em contato, ou mesmo no YouTube, propondo temas, né? Porque a gente faz os nossos episódios especiais, né? A gente pode propor uma entrevista sobre um livro, sobre um tema, enfim. Não deixa de comentar isso com a gente, que isso mobiliza bastante o nosso canal, né? Muito bem lembrado, Ana. E sem mais delongas, podemos entrar. Então, primeiro eu queria fazer uns comentários gerais sobre esse capítulo aqui, tá? Agora, a princípio, a gente vai começar a analisar o item 1, mas de uma maneira geral do que está tratando esse capítulo, né? A maquinaria e grande indústria. Então, primeiro, como vocês devem lembrar dos episódios anteriores, a gente vinha num crescendo ali do Marx expondo a questão da cooperação, tudo no trabalho manual. Depois, no capítulo anterior, a gente falou da manufatura, né? Que eventualmente existia já uma divisão especial do trabalho na manufatura. A gente comentou o exemplo das bandeirinhas de festa junina, né? Mas tudo na manufatura. Tudo aquilo que a gente estava falando não se aplica ainda à grande indústria. Mas o que a gente vai ver agora quando o Marx começa a falar da maquinaria e da grande indústria? Que o capitalismo, que não é bobo nem nada, pega todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que a humanidade desenvolveu ao longo de milênios aí, de divisão do trabalho, de organização do trabalho, da cooperação entre os trabalhadores, e vai começar a transportar isso para a realidade dele, para a realidade da indústria. Então, quer um trabalhador vai virar uma máquina. Mais do que realidade, para finalidade, tá? Para finalidade. Ele vai pegar todo esse desenvolvimento, porque o capitalismo nada mais é do que uma forma social que tem uma finalidade específica. E você que está lavando a louça, você que está lavando o cabelo, você sabe a finalidade do capitalismo. Não é prover o bem-estar para todos da melhor maneira possível, distribuir os produtos conforme a necessidade daqueles que estão participando. Não, que absurdo. A nossa finalidade, esse é um das pérolas da leitura do Capital do Karl Marx, né? É entender qual é a finalidade, não é clara e cristalina, né? Tem uma finalidade específica, é mobilizar toda a reprodução social para a reprodução de algo fora dela, externo a ela, que é o valor, certo? Então ele vai mobilizar todos os conhecimentos de reprodução social até então, e mobilizar eles para essa finalidade. Fica com isso na sua cabeça, se você estiver anotando, coloca essa frase assim, por quê? Porque na hora que você se perder e pensar e fizer o delírio, não, mas lá na utopia, na outra forma social que a gente tem interesse, como é que seria? É uma chave de leitura muito boa, né, para todo o capital. Todo. Né, de que, qual que é a diferença então, entre o capitalismo e outros modos de produção? Bom, o capitalismo quer produzir valor, ele não quer produzir utilidade, ele não quer satisfazer a sua necessidade, ele não quer nada, ele quer produzir valor. Ah, mas valor serve para quê? Para porra nenhuma. Né? Na prática humana, você come valor, você não come valor, você não estuda valor, você não lê valor, você não faz nada.
Isso é muito Só que as suas interessante. coisas materiais são secundárias para o capitalismo. Sim. Todas as suas necessidades materiais são secundárias. A prioridade dele é produzir valor. Se der para gerar uma utilidade legal ali, né? Fizer um computador maneiro que funcione, um celular que facilita Isso é a sua secundário, vida. isso vem depois. Um aspirador, a gente tá falando, né? Um aspirador de pó que talvez facilite a sua vida. Não é para facilitar a sua vida, é para produzir valor. Se facilitar a sua vida, legal, joia, né? E isso a gente tem que ter em mente quando a gente pensar no que a gente quer para uma sociedade futura. É justamente o inverso. A gente uma sociedade quer... que não busca a produção de Exato. valor, busca a produção de utilidade. de Lembrando facilitar sempre vida, que a satisfazer gente não... necessidade. Na leitura desse nosso autor, e eu compartilho, eu acredito que muitos de nós compartilham, ou alguns não tenham ainda claro, ele não está nos propondo voltar à época das cavernas, a pequenos feudos, ele não está propondo isso. Nosso autor propõe que as forças produtivas sejam desenvolvidas para uma finalidade, para que a finalidade da sociedade seja outra e que a gente possa se libertar do trabalho, porque as forças produtivas vão estar desenvolvidas de tal forma que a gente pode organizar a nossa sociedade de outra forma, tá? Não é o retorno idílico ao Éden, né? O fim do capital não é o retorno, não é... É interessante, né? Sempre voltando, né, para aquela coisa distópica, né? O fim do mundo, as pessoas vivendo em pequenas, né? Aquela coisa lá os seriados que falam da galera zumbi, né? Não é isso. A proposta é outra. A proposta é desenvolver as forças produtivas para que a gente se liberte do trabalho, certo? Não é o retorno ao Éden. Exato, né? De maneira bem prática, por exemplo, na questão da alimentação, né? A gente pensou, a humanidade já desenvolveu forças produtivas suficientes para alimentar toda a população mundial. Fala mais pertinho aqui. Mas ainda assim, tem gente passando fome e tem comida sendo jogada no lixo. Aí tá o problema. Por quê? Porque a produção de alimento não é voltada para alimentar o ser humano. A produção de alimento é voltada para a produção de valor. Isso. Né? Então, nesse sentido, a gente já alcançou esse desenvolvimento da força produtiva que satisfizesse as nossas necessidades. Mas o modo de produção capitalista não tem esse objetivo. Ele não quer satisfazer sua necessidade. Pelo contrário, né? Como vai dizer lá o Marcuse, lá no Homem Unidimensional, o capitalismo quer produzir necessidades artificiais cada vez maiores em você. Ele quer que você precise de coisas que você nem sabia que você precisava, né? Ele quer que você precise de um descascador de batatinha. É bem o início da introdução. Mas digamos assim, digamos que de fato ter vários descascadores fosse útil. Mas a ideia que produz o descascador não é facilitar a sua vida, é desse descascador introduzir uma nova necessidade e fazer o salto mortal da mercadoria para dela extrair o valor. Sim. Né? Então, mais para frente a gente pode até falar de como você deturpa o sentido dos produtos em mercadorias, tornando tudo que você pode consumir um fim em si. Né? Ela engendra uma necessidade, mas não é só porque você tem necessidade que você compra as coisas. Você compra por pulsão. Isso que é doido. Né? É uma outra manifestação, né? Quando a manifestação econômica começa São a as milhares de camadas, né, de contradições que a gente está lidando aqui. Mas vamos lá. Pezinho no freio. Ok, senhor. Ok. Então o pessoal vai xingar, depois tem post, depois tem comentário no YouTube. O capítulo só começa mesmo no minuto, sei lá quanto tá aqui, 14. Olha aqui, meu senhor, eu estou faz 5 dias ouvindo esse homem aqui falando pra gente gravar, eu não aguento mais, entendeu? Esse capítulo não começa no minuto 14, esse capítulo começa 5 dias atrás, quando o Diogo tá me pentelhando pra gravar. É importante ter essas coisas todas em mente pra leitura do capítulo, né? Então, conforme a gente for comentando o capítulo, tenham isso tudo em mente. Então, bom, o contexto geral do capítulo é esse, é a passagem da manufatura, aquela produção artesanal, para a maquinofatura e a indústria. Produção por máquinas. Então as bandeirinhas de festa junina não serão produzidas mais por nós artesãos todos juntos, um cortando e o outro colando no barbante. Vai ser uma máquina que bate lá, estampa, corta a bandeirinha, outra máquina passa cola e tudo mais. Qual que é o contexto em que o Marx está falando disso? O contexto da Revolução Industrial, certo? A passagem da manufatura para a maquinofatura. Ele vai falar de como começa a Revolução Industrial lá com o pessoal que faz tecido, né? Os teares manuais que passam para os industriais, tudo mais. Bom, ele vai falar ao longo desse capítulo de alguns impactos da Revolução Industrial, dessa passagem da manufatura para a maquinofatura, no modo de produção de maneira geral. Então, por exemplo, algumas coisas que eles passam despercebidas para a gente, né? Um dos impactos nos seres humanos que ele cita, por exemplo, é
como as máquinas possibilitam os seres humanos carregar, às vezes, mais peso ou fazer um trabalho que seria muito pesado, né? Então, por exemplo, uma pedra para construir uma pirâmide. Para você bater um ferro, você precisava de um martelo super pesado, por exemplo, que só um homem muito forte conseguiria carregar. Agora não, agora você tem um martelo pneumático que você aperta um botão e ele bate. Que tipo de transformação, que às vezes a gente nem tem consciência, né, que o Marx vai chamar a atenção aqui, produz na organização da sociedade, da família? Um dos primeiros impactos terríveis, inclusive, durante a Revolução Industrial, foi o trabalho de mulheres e crianças. Então as crianças que não tinham força, às vezes, para operar uma máquina mais pesada... tinham dedos pequenos. Mas tinham mãos sensíveis, ele fala até que eles tinham articulações mais elásticas, né, que possibilitavam certos trabalhos, mas conseguiam fazer um trabalho mais pesado, facilitado pela máquina, assim como as mulheres. Então, tá saindo, tá tranquilo. Está favorável. Então, esse é um dos impactos que o Marx vai citar nos seres humanos. Ele vai falar também do impacto dessa revolução, obviamente, né, na natureza e da disruptura causada pelos meios de transporte e a exploração intensiva de matéria-prima. A gente vai falar, né, sobre como que isso gera uma cadeia de fornecimento que se estende que vai lá desde o cara que está produzindo um parafuso até quem está minerando o ferro lá para produzir o parafuso, que vai exigindo toda uma sequência, uma etapas de exploração com impactos cumulativos. O impacto também da revolução no próprio processo de trabalho. Ele vai falar, por exemplo, que isso acaba causando um prolongamento da jornada de trabalho, porque o ser humano tem que se adaptar ao ritmo da máquina. Isso gera também uma intensificação do trabalho. E quando a gente fala em prolongamento de jornada... Mas você já está falando de tudo que vai acontecer no capítulo? Ele vai falar até o item 10. Até o item 10 ele vai falar. Não, eu sei, mas você já está falando do item todo. No item 1. Tá sacaneando. Esse para quem já quiser, já pode ir ouvindo. Esse item tem 10 páginas, é isso, Diogo? É por aí. Não, mas eu só ia falar aqui, por exemplo, nessa questão do prolongamento, que vai ter um item específico para falar disso, né? Do prolongamento da jornada e a intensificação do trabalho. Para quem já ouviu há pouco tempo os episódios, já está mais atento, já vai ligar o prolongamento, extração de mais-valia absoluta. Intensificação do trabalho, extração de mais-valia relativa. Isso que o capítulo seguinte, de fato, né? Que é a seção, né? Que a gente está. A seção chama produção de mais-valia relativa, né? Então, já tem isso em mente que vai ser muito importante. A intensificação do trabalho gerada pela maquinaria, pela introdução da maquinaria no trabalho humano. O capítulo seguinte, só vai ser o capítulo 14, a produção da mais-valia absoluta. Então ele já esse item, gente, para vocês terem uma noção, a gente pode dividir ele em 2 momentos, né? Fazer a primeira parte e a segunda parte, né? E dentro do que o Diogo está falando, ele não está expondo o capítulo, a gente está falando só desse item. É muito absurdo, assim, é um item muito rico. Não, tô falando de coisas que vão ter no capítulo também. Mas dentro desse item, ele já introduz no item 1 algumas coisas que ele vai explorar melhor um pouco mais pra frente. Pode continuar. Então, tem o impacto, tinha falado o impacto no trabalho, impacto na natureza, o impacto nos seres humanos, tem obviamente também o impacto econômico, né, dessa introdução da maquinaria, que vai ser, se não me engano, o próximo item. Acho que é o item 2, que é a extração de valor a partir do ganho de produtividade possibilitado pela maquinaria. E eu queria chamar a atenção aqui para algo que parece estar permeando todo o capítulo, né, que é a leitura. Porque, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma leitura histórica, né, dessa passagem, da revolução, dos primórdios da Revolução Industrial. Não está fazendo uma passagem histórica, Diogo. Não. Então me esclareça, Ana Paula, por favor. Ele não faz. Esse não é um livro de história. Não. O que eu ia falar é que ele está fazendo uma... Ele está utilizando, ele está fazendo uma reconstituição... O método do materialismo histórico que ele está aplicando aqui. Ele fala, isso gera essa condição material para acontecer isso, que gera condição material para acontecer isso, que gera condição material para acontecer isso. Né? Esse não é um livro de história. Por quê? Vamos lá. Como historiador, o nosso trabalho como historiador não é fazer esse en passant que ele está fazendo. Aqui ele está reconstituindo alguns breves momentos, tá? Eu entendo o que você está falando, mas a gente não pode esquecer que isso não é um livro de história. Ele está reconstituindo. Não é isso. Não é que você se expressou mal. Mas por quê?
Porque esse livro aqui, ele não é um livro de história, ele não está tentando provar historicamente que ele está só fazendo uma breve reconstituição de alguns momentos muito rápidos, certo. Porque o trabalho do historiador é uma outra grande punheta. Ele vai tentar reconstituir isso no lugar. O que ele está fazendo aqui é, em uma seção, dentro de um capítulo, um item, mostrar que há uma evolução da ferramenta, e ele está tentando mostrar entre esses nexos da ferramenta para máquina-ferramenta, para máquina-motor, não sei o quê, os nexos que pulam a teoria do valor. Né? É como você sai da máquina-ferramenta, por que a máquina-ferramenta vira uma máquina-motor e como essa máquina-motor está sendo utilizada para a finalidade do capital. Mas me corrige se eu estiver errado, então. Essas inserções de contextos históricos que ele coloca. É porque ele analisa algo não social, é algo que se modificou na história. O processo de análise que ele faz que a gente chama de materialismo histórico, de mostrar a condição material e mostrar por que essa condição material produziu algo. Então, ou por que algo está realizado a uma condição material específica. É uma pergunta super importante. O que é o método materialista histórico? O materialismo histórico é o background do que está apresentado aqui, tá bom? Uhum. A teoria do valor, ela é resultado, tá, de um trabalho de materialismo histórico. Materialista histórico, estrito sensu, é o trabalho do corno do historiador. Tá? É o trabalho do cara que trabalha com cultura material, é o cara que vai lá e faz escavação. Esse é o trabalho, o materialismo histórico é ali, é o resultado, o que a gente está vendo é o resultado do trabalho. Então, o materialismo histórico é o 18 de Brumário, do Marx, tá? O materialismo histórico é o trabalho do historiador, é do geógrafo que vai, por exemplo, é o resultado do trabalho do Engels quando foi lá ver a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Uhum. É o trabalho de campo, é o trabalho de pesquisa, é o trabalho de fonte, que é o que a gente vai ver lá nos Grundrisse, que é o que a gente vai ver nas teorias da mais-valia, são os livros que subsidiam isso aqui. Ele se apoia nessa leitura. Isso aqui é o resultado do materialismo histórico. Perfeito. É isso. Faz sentido? Entendi. É isso. Entendi. Muito obrigado, historiador. De nada, senhor. Mostrando a utilidade do historiador para a sua vida. A história que é a mãe de todas ciências humanas. Quem disse isso? Não vou. Heráclito, talvez. Não sei. Alguém disse isso. Deve ser verdade. Se alguém disse, deve ser verdade. Vi no WhatsApp. Eu apoio. Bom, entrando agora especificamente nesse primeiro item do capítulo 13, que se chama Desenvolvimento da Maquinaria. O que ele vai tratar especificamente nesse item? A passagem da manufatura para maquinaria, né? De maneira bem geral é isso. Ele vai pegar o que a gente tinha dito nos dois últimos itens, a cooperação e a manufatura, como funcionava o trabalho nesse esquema, capítulos. E ver, agora passou para a maquinaria, começa a funcionar assim. Sim. Essa é a ideia geral do capítulo. A maquinaria que, de fato, propriamente é a forma de reprodução do capital, tá? De reprodução da produção capitalista, tá? Então ele vai nessa primeira fase aqui, na primeira metade deste item, deste capítulo, desta sessão, ele vai mostrar como a coisa é subvertida, né? Como ela é infiltrada de capitalismo, digamos assim, né? Então, como o Diogo falou, ele faz toda uma remissiva de falar da ferramenta, como você e eu usaríamos um martelo, e aí ele vai fazer toda a construção de como essa ferramenta martelo pode ser uma pessoa, pode usar um engenho, aquele cara que tem o professor Miguelin, ele vai lá, ele constrói um artifício que facilita o uso dessa ferramenta, e como disso a gente vai para a máquina. Pode falar, meu bem. Ele começa esse capítulo com uma citação muito legal e divertida. Divertida porque ele faz um comentário embaixo na nota de rodapé, né? A citação é do John Stuart Mill, né? Aquele famoso liberal, filho do James Mill, outro liberal, em que o Marx vai dizer em algum momento que era um bando de copiador um do outro, de plagiadores. Bom, o Marx vai falar, ele cita o John Stuart Mill.
É de se duvidar que todas as invenções mecânicas até agora feitas aliviaram a labuta diária de algum ser humano. Ou seja, ele está dizendo que a máquina não aliviou o trabalho de ninguém. Aí o Marx vai botar uma notinha de rodapé e falar, peraí, amigão, aliviou o trabalho sim, do dono da fábrica. Esse não precisa trabalhar mais nada. Ele tá de boa lá. Agora, de fato, o cara que tá trabalhando no chão da fábrica, a máquina só ferrou mais ainda. Intensificou o trabalho dele e ferrou mais ainda. De onde você tá falando, dá pra saber exatamente, né? O Marx diz, específica, literalmente ele diz, a maquinaria indubitavelmente aumentou muito o número dos ociosos distintos, né? É um eufemismo pro capitalista, né? Então, bom, o que ele tá tentando, o que o Marx está tentando chamar a atenção com essa citação aqui do meu? O que a gente acabou de falar, qual o propósito da introdução da máquina no capitalismo? É aliviar o trabalho humano? Não, não é aliviar o trabalho humano, é produzir lucro. Então, esse nunca foi o objetivo, aliviar o trabalho humano. Era produzir lucro, produziu muito mais lucro. E ele faz isso como, pessoal? Faz esse trilhamento, né? Pensa que a gente está sempre trabalhando com aqueles pontinhos de... Qual o nome daquele negócio ali, Diogo? Me dá aquele negócio ali que tem em cima do seu computador, de clipes. Dá o clipes ali para mim. Clipe de papel? Pensa sempre que a gente está sempre fazendo um trilhamento que é um grande clipe de papel. Como é que se consegue lucro, né? Pegando isso que o Diogo falou. Você consegue lucro se você diminuir ao máximo, certo? Se você reduzir a quantidade necessária para a reprodução da força de trabalho na jornada de trabalho, capítulo da jornada de trabalho, ao máximo. Se você fizer essa redução extrema, entendeu? Que a jornada de trabalho seja a parte da jornada de trabalho exclusiva para o trabalho da reprodução de quem está trabalhando seja mínima, certo? Se você fizer isso, você tem a maior extração de lucro, certo? Então esse é o primeiro gancho que a gente tem que seguir, certo? Então a função do nosso sistema capitalista, né, a forma como, em termos de sistema, de forma social, toda a produção, toda a reprodução social é produzida, é para reduzir ao máximo o tempo da jornada de trabalho para a reprodução do próprio trabalhador, certo? Então, todo o tempo restante do trabalhador... Né? Quem não entendeu, pode voltar naquele capítulo que a gente fala da jornada de trabalho. E acho que o capítulo seguinte fala sobre o começo da produção do valor, né? Sim. E acho que é extração de mais-valia relativa. Primeira vez que a gente fala de extração de mais-valia relativa, né? Sim. Como que o trabalhador trabalha uma parte da jornada para pagar o salário dele, para pagar suas necessidades de sobrevivência e reprodução, e o resto da jornada ele trabalha para dar lucro. Sim. Então, se a gente tiver isso em mente, toda a reprodução social é produzida de uma forma que, no trabalho, o trabalhador use o mínimo de tempo possível para se reproduzir, né, o tempo para pagar a si próprio, e o resto vai ser o tal do mais trabalho, que quando for feito o salto mortal da mercadoria vai gerar o mais valor, certo? E a chave nessa troca vai virar o valor. A chave para diminuir esse tempo que o trabalhador trabalha para si mesmo é o aumento de produtividade. Sim, senhor. Certo? Ou como o Marx chama, né, aumento das forças produtivas, né? Sim, senhor. Bom, uma distinção importante aqui para a gente começar, né, essa transformação da manufatura para a maquinofatura é a distinção entre uma ferramenta e uma máquina. Então, já retomando também o que a gente falou no episódio passado, né, que conforme os trabalhos vão se tornando cada vez mais específicos, as ferramentas vão se tornando cada vez mais específicas e o surgimento de novas ferramentas também surge novas especialidades, né? É um ciclo, quase um ciclo contínuo, assim, né? De reprodução entre necessidades de ferramentas e trabalhos específicos. Então, o que o Marx fala? O que é uma máquina? Uma máquina é uma combinação de três partes que existiam, na verdade, duas partes que existiam separadamente e uma que conecta as duas. Uma máquina possui uma força motriz, por um lado, uma ferramenta na outra ponta e como que ele chama? Uma transmissão no meio. Então, a transmissão que vai transmitir a força motriz para a ferramenta. Uhum. Então, por exemplo, o Marx fala que um arado de boi, eventualmente, poderia ter sido considerado uma máquina. Por quê? Ele tinha uma ferramenta numa ponta, certo? Aqueles discos, né, que aram a terra,
tinha uma força motriz na outra ponta, o boi, e tinha uma transmissão do boi para a força motriz, que é a estrutura toda ali da carroça ali, né, que sela o boi e tal. Então, isso eventualmente poderia ser considerado uma máquina, mas qual é que é a diferença dessa máquina para a máquina que vai ser usada no capitalismo? É isso que ele vai começar a distinguir agora. Eu queria só chamar a atenção antes no fim desse parágrafo, onde tem a nota de rodapé 89, um pouco antes do Marx começar a falar sobre o surgimento da maquinaria. Essa é uma nota de rodapé que me chamou muita atenção por 3 aspectos, basicamente. Primeiro que a nota de rodapé 89. Primeiro que o Marx compara o metabolismo natural com o metabolismo social a partir de Darwin. Isso daí vai ser uma chave muito importante para a leitura ecossocialista depois do Marx, né? Como que o Marx pegou uma teoria das ciências naturais e aplicou uma ciência humana, né? A ciência social. Não sei se ele aplicou, mas como é que ele conversa? Como que ele faz uma analogia, como é que ele conversa? Né? Isso fica muito claro nesse capítulo aqui também, porque o Marx fala várias vezes em termos fisiológicos, ele fala em batimento cardíaco da máquina, das peças da máquina como órgãos, né, de um monstro e tal. Então a gente pode tem um ter diálogo, isso em mente, né? Tanto é que o Capital ele manda, né? Ele faz em homenagem, ele manda para o Darwin. A resposta do Darwin é que ele fica muito honrado, mas é que ele não teria cabedal para compreender aquela obra que o Marx estava se propondo a homenagear, né? Então, assim, ele cita... porque é um debate gigantesco, né? Depois... enfim, é uma nota para quem tiver curiosidade aí de ver. Um outro ponto que o Marx destaca nessa nota 89 é a questão de como a tecnologia acaba transformando toda a vida humana, né? Ele fala: a tecnologia revela a atitude ativa do homem para com a natureza, o processo de produção direto de sua vida, e com isso também de suas condições sociais de vida. Olha o quanto que a tecnologia já fez. Determinou como o homem produz as suas necessidades vitais, como ele se reproduz socialmente, e as concepções espirituais decorrentes delas. Então, quem tiver mais interesse nisso, pode dar uma olhada na Escola de Frankfurt, né, que fazem um debate muito amplo sobre a tecnologia, a técnica e como que isso eventualmente conduziu até ao totalitarismo nazista e tudo mais. Dialética do esclarecimento. Exatamente. Pode ler lá Ulisses. O Habermas tem um ensaio interessante sobre a técnica e ideologia. O Marcuse fala muito de tecnologia, homem unidimensional. Então fica a dica aí. E, bom, acho que era basicamente... a última coisa que eu queria comentar dessa nota 89 ainda é que o Marx faz uma comparação do que ele está chamando de materialismo histórico com materialismo abstrato. No finalzinho, depois de fazer essa análise da tecnologia e tudo mais, ele fala: este último é o único método materialista e, portanto, científico. As falhas do materialismo científico natural abstrato, que se exclui o processo histórico. Então, né, qual que é a diferença de como o Marx deu o materialismo, que é o materialismo histórico, para o materialismo que ele está chamando de abstrato, né, natural. Essas falhas já se percebem pelas concepções abstratas e ideológicas de seus porta-vozes, assim que se aventuram além dos limites de sua especialidade. Então, uma defesa do próprio método que ele está se utilizando para fazer. Eu não estou reinventando a roda aqui, eu estou aplicando um método que é científico, né? Ele fala, é o único método materialista e, portanto, científico, ele está dizendo, esse método que ele usa. Não é vulgar, não é abstrato, como esses outros caras falam. Estou considerando um contexto histórico, social, determinado para fazer as minhas análises. E é por isso que ele chega nas conclusões dele, que são inéditas, né, para a época. Então, feito esse breve parêntese sobre a nota 89, uma nota muito importante, que leva a vários desdobramentos, né, de estudos depois. Bom, ele... No parágrafo seguinte, ele faz essa distinção que eu comentei sobre as 3 partes da maquinaria. Então, ele está chamando de... A força, que seria o boi ali puxando o arado, ele chama de força motriz. Então, ele vai usar bastante essa terminologia, força motriz. O que conecta a força motriz à ferramenta chama-se transmissão. E a ferramenta na maquinaria, ele vai dar o nome de máquina-ferramenta. Então, toda vez que ele está falando, pelo menos nessa nossa tradução aqui, quando ele fala em máquina-ferramenta, é simplesmente a mesma ferramenta, então é uma tesoura, um martelo, sei lá o que for, só que quando aplicada dentro de uma máquina, né? No contexto de uma máquina. Tá, uma cortadora. Uma cortadora, exato. O martelo vira um martelo pneumático.
Na página 10, na altura da nota 93, aqui na nossa edição, tem um parágrafo que ele fala o seguinte, ó. A máquina, né? Esse é o início do parágrafo, está bem no centro. A máquina da qual parte a Revolução Industrial substitui o trabalhador, que maneja uma única ferramenta. Então, você pensa você cortando a tesoura ou tecido, tá? Por um mecanismo, a cortadora, que opera com uma massa de ferramentas iguais, ou seja, várias cortadoras de tecido, ou semelhantes de uma só vez, e que é movimentada, isso é importante, ou seja, os dois itens, certo? Que é movimentada por uma única força motriz, não é mais seu braço, são várias cortadoras sendo movimentadas por uma outra máquina, isso é muito importante, qualquer que seja a sua força. Aí sim temos a máquina, mas apenas como elemento simples da produção mecanizada. Certo? Ele chama muita atenção para a relevância, para a importância da máquina-ferramenta, né, dessa ferramenta convertida para a máquina, para a Revolução Industrial. Né? Um pouco antes ele fala, é dessa parte da maquinaria, a máquina-ferramenta, que se origina a Revolução Industrial no século XVIII. Então, começa por aí. É uma revolução da máquina-ferramenta. E o exemplo que ele dá é do tear manual, né? Que continua com a mesma força motriz do ser humano, só que a ferramenta agora é muito diferente. Enquanto uma pessoa conseguia fazer um tear por vez, agora tem 10... É Spiridine. Ele fala 10, 12 fusos agora, que fazem 12 teares de uma vez. Então, conforme a pessoa faz um movimento, a máquina repete 10 movimentos. Sim, então, ela substituiu 10 trabalhadores. Só que com a mesma força motriz. A força motriz ainda é ser humano. Para ele, a Revolução Industrial surgiu daí, dessa ponta da maquinaria. Depois, a gente vai ver que isso vai exigir uma outra revolução, que vai ser da força motriz. Aqui ele vai falar que o grande pulo do gato, né? A gente sempre fala da Spiridine, né? Que é essa máquina que junta vários fusos numa única operação, mas ele vai falar que o grande pulo do gato está na página seguinte, né? Que eu vou aqui ler para vocês. A página seguinte para a gente é o final do 96, já é a página da nota 97. Está bem aqui no miolo. Depois, na nota 98, eu vou começar a ler. Só com a segunda máquina a vapor de Watt, a assim chamada máquina de ação dupla, foi encontrado o primeiro motor que produz sua própria força motriz, consumindo para isso carvão e água, cuja potência energética está totalmente sob controle humano, que é deslocável, e um meio de locomoção urbano. Agora me perdi. Não estou enxergando. Daqui pariu. Você viu que tem letrinha pequena. Só com a segunda máquina a vapor de Watt, a assim chamada máquina de ação dupla, foi encontrado o primeiro motor que produz sua própria força motriz, consumindo para isso carvão e água, cuja potência energética está totalmente sob controle humano, que é deslocável e um meio de locomoção urbano e não como a roda d'água rural, permitindo a concentração da produção em cidades, ao invés de, como a roda d'água, dispersá-la pelo interior. Universal em sua aplicação tecnológica, dependendo sua localização relativamente pouco de condições locais. Então, antes de eu continuar, veja a importância de uma máquina para a forma como a nossa sociedade vai se organizar no espaço, senhor geógrafo, né? Senhor arquiteto, senhor urbanista. Essa máquina que ele está colocando aqui, ela vai permitir o deslocamento das indústrias que antes precisavam estar próximas a quedas d'água para usar essa máquina motor, o eixo motor das outras máquinas a roda d'água. Esse Watt vai criar uma máquina que ela em si vai produzir força mecânica para as outras, tá? Isso vai permitir que toda a industrialização se desprenda do campo e se unifique, se concentre num espaço geográfico que a gente chama de cidade, sabe? Aquele minhocário de gente que vai virar a cidade. Foi graças a... Então, veja a profundidade e a importância disso, né? Eu lembro de morar com uma amiga geógrafa na época do CRUSP e ela sempre me falava assim, você já parou para pensar que quando você quer olhar o capitalismo, você tem que olhar para a cidade? Uhum. Porque ele mudou todo aquele espaço em benefício próprio, para o seu beneficiamento.
Então é graças a essa revolução do what que a gente consegue se deslocar do campo, dessa geologia, dessa geografia próximas a quedas d'água e concentrar as indústrias. E isso é o cerne do capital, né? Uhum. Fazer com que a gente tenha muito acesso à força de trabalho ou o famoso exército de reserva e ter uma possibilidade logística de ter todo o desencadeamento industrial concentração espacial, né? Exato, num lugar só. É esse infeliz e aqui. Isso vai ser fundamental, Sim. essa concentração espacial. Vocês lembram que a gente falou na cooperação, né? O quanto que concentrar Sim. todo mundo sobre o mesmo Sim. teto aumentava a produtividade, vai ser essencial. Essencial. Isso aqui é a famosa... É a urbanização do capital. Agora, muito... Ele continua aqui. Você quer que continue ou você vai falar outra coisa? Posso Vou fazer continuar? um comentário sobre o sobre então o tá. watt. Então vai. Na verdade, o watt aí, o WATT, é o mesmo watt das lâmpadas, né? De 60 watts e tudo mais. Grande gênio. Que é o cara que descobre a relação entre a voltagem e corrente, né? Potência, voltagem sobre corrente. Ele. Aquela história toda. Exato. E aí olha que o Marx faz um outro comentário nesse sentido, de como que o desenvolvimento econômico vai andando par e passo quase com o desenvolvimento científico, né? Um puxando o outro, Sim. e puxando um, e puxando o outro, e puxando um, e puxando o outro. Ele fala, por exemplo, quando ainda estavam usando rodas d'água, chegava num limite quando tentaram usar, por exemplo, 2 rodas d'água para gerar mais potência. E não conseguiam, tinha que fazer uma roda d'água muito grande, mas aí o curso do rio não chegava e tal, e perceberam que o limite ali se dava pela transmissão. Uhum. Havia fricção demais entre a potência gerada pela roda d'água e a passagem para as ferramentas. Tá. E foi isso que levou ao desenvolvimento da ciência, das leis da fricção na ciência. Do atrito, provavelmente. Leis do atrito, que foram do coeficiente de atrito, das Lembro. substâncias e tais, que foram aplicadas a várias outras coisas além de rodas Coeficiente de d'água. elasticidade e tal, olha só. Então também uma necessidade econômica que acabou gerando uma evolução no conhecimento das ciências naturais. Isso é muito né? importante a gente fazer de novo uma remissiva, de novo um parênteses. Não quer dizer que a ciência ela seja um fim em si, né? Ela também está sendo subsumida por uma intensidade, por uma formalidade para uma finalidade, certo? Então é muito interessante, eu já falei isso em várias outras oportunidades, a indústria não é fruto do capitalismo, ela é fruto do trabalho humano, certo? A forma como ela é, a finalidade com que ela é dirigida é que ela é propensa ao capitalismo, né? Ela se dirige, ela é organizada, ela é criada no sentido de fomentar o lucro, mas ela não é o engenho capitalista que a produziu. Então, a simples finalidade que uma cooptação dela. Onde eu quero chegar é que, com um interesse diverso, com uma finalidade diversa, a simples produção de uma outra máquina também é possível. Porque muitas vezes dá a impressão de que, com o fim do capitalismo, a gente voltaria de novo para o Éden, a pré-história dentro das cavernas, e não existiria mais ciência, não existiriam mais descobertas, não existiriam mais gênios inventivos, não. O interesse de formalizar numa máquina, numa tecnologia, uma outra função para uma outra necessidade social é não só historicamente um acontecimento que nos acompanha como espécie humana, como uma possibilidade real. Sim, e isso aqui engendra toda aquela discussão, por exemplo, sobre pesquisa em universidades públicas, em universidades particulares. Para quem que está sendo feita essa pesquisa? Qual que é a orientação dela? Sim. É satisfazer necessidade? É gerar lucro? Então, né, por que o setor privado está investindo em pesquisa em universidade pública? A universidade pública deve se financiar pelo setor privado? Qual que é a orientação da pesquisa, né? Ela quer desenvolver uma lei da fricção para beneficiar todos ou ela quer desenvolver uma lei da fricção para melhorar a máquina que ela está produzindo, para gerar mais lucro, para gerar necessidades, para explorar mais o trabalhador? Ou seja, ela está utilizando o investimento inteiro da sociedade com a marca dela, certo? Porque é uma universidade pública, ela tem a manutenção feita pelo erário social.
Aí vai lá uma empresa, uma indústria e coloca a placa dentro da faculdade, né? De um dos departamentos da universidade. O que isso significa? Que ela está pegando de novo toda a sociedade, né? Para investir numa coisa que ela vai usar na indústria dela. Né? Então, esse desenvolvimento totalmente desregulado da tecnologia, só para fechar, foi muito criticado também pela Escola de Frankfurt. Né? O Marcuse chega a afirmar que o controle científico que o homem adquire da natureza depois passa a ser o mesmo controle científico que ele vai usar para controlar o próprio homem. Né? A dominação da natureza pelo homem vira a dominação do homem pelo próprio homem quando ela é aplicada aos regimes totalitários, por exemplo. Né? É uma busca insensata pela tecnologia sem padrões éticos e sem visar o bem-estar da humanidade. Sim, né? Aí a gente vai entrar na dialética do esclarecimento, na função... Qual é o nome da... É o próprio esclarecimento, né? A função do esclarecimento, do iluminismo. É outro tema interessantíssimo que a gente pode uma hora depois trazer para cá. Bom, nesse mesmo parágrafo continua. O grande gênio de Watt se mostrava na especificação da patente que obteve em abril de 1784. Na qual sua máquina a vapor não é descrita como uma invenção para fins específicos, mas como um agente geral da grande indústria, certo? Indicava aí aplicações das quais várias, como por exemplo o pilão a vapor, só foram introduzidas mais de meio século depois. Então ele está querendo dizer que o Watt criou uma máquina que era o motor de outras máquinas. Segundo pulo do gato, né? O primeiro pulo do gato foi aplicar as ferramentas numa máquina. Sim. Segundo pulo do gato... Esse é o terceiro já, né? O segundo foi criar uma máquina que fosse independente geograficamente, como você falou, né? Que não depende mais do curso da água e tudo mais. Então, uma máquina a vapor que funciona em qualquer lugar. Terceiro pulo do gato, uma máquina a vapor não vinculada a uma ferramenta específica. Então, ela não é uma máquina a vapor presa junto com o pneu pneumático, com o martelo pneumático. Ou não é uma máquina a vapor presa num tear. É uma máquina a vapor que você põe lá e nela se liga um martelo pneumático, nela se liga um tear, nela se liga qualquer coisa que você quiser. Tipo uma tomada, sabe, gente? Tipo... Depois, quando a eletricidade substitui, né? Sim. É o próximo passo aqui, né? A eletricidade substitui É a segunda revolução industrial, aliás. O vapor e bingo. Se você estiver acompanhando, você grifa o parágrafo seguinte, que ele basicamente fala: só depois que as ferramentas se transformam de ferramentas manuais em ferramentas de um aparelho mecânico, a máquina motriz adquiriu uma forma autônoma. Certo? Você pode grifar essa parte, porque esse é o encadeamento que ele está trazendo até aqui. E é exatamente no final desse parágrafo que ele corta ao meio esse item e vai para a segunda parte que ele quer analisar, que ele até fala, então a gente precisa distinguir agora duas coisas. A cooperação de muitas máquinas da mesma espécie e um sistema de máquinas. Então, agora que ele já conceitualizou o que é uma máquina voltada para essa reprodução da produção social para o capital, ele vai falar como é que funciona a organização das máquinas. E se você está atento, vai lembrar que a gente falou isso no episódio passado sobre a cooperação na manufatura. Que lembra que naturalmente entre os seres humanos se desenvolve esse tipo de cooperação. A gente comentou da bandeirinha, né? A gente está todo mundo produzindo a bandeirinha do começo ao fim. Recorta a bandeirinha, a mesma pessoa vai lá, passa a cola, a mesma pessoa vai lá, cola no barbante. Em algum momento, incidentalmente, a gente pensa, se uma pessoa ficar só recortando, outra só colando, você não precisa botar a tesoura de volta no lugar, você não precisa pegar a cola, então a gente aumenta a nossa produtividade para fazer isso. O que o capitalismo vai fazer? Pega esse conhecimento humano, desenvolvido naturalmente, lá na produção manufatureira, e aplica a maquinaria. Então, em vez de eu fazer uma máquina que produz um produto do começo ao fim, ele dá o exemplo da máquina de envelopes, né? Que de certo cortava o papel, dobrava, colava o negócio, eu vou começar a fazer máquinas que fazem uma função específica. E aí, como eu tenho uma força motriz agora, né? A importância do desenvolvimento do Watt de ter uma única máquina que seja só força motriz. Eu vou pegar várias ferramentas específicas e ligar todas nessa única força motriz. Então, no caso do envelope, né? Não sei, pode ser uma máquina que recorta o papel, a outra bate a cola, elas a outra dobra. Elas estão cooperadas, né? Copiando a cooperação humana, né? Capitalismo de bobo não tem nada. Ele fala Ele nessa... chama isso de sistema de máquinas, né? Só para ficar claro.
Sim, ele vai falar, ele vai mostrar o que é a cooperação e ele vai mostrar o que é um sistema, né? Ele vai falar na nossa página 12, onde está a nota 100, o último parágrafo da gente. Um autêntico sistema de máquinas só substitui, no entanto, a máquina autônoma individual, quando o objeto de trabalho percorre uma sequência conexa de diferentes processos graduados que são realizados por uma cadeia de máquinas, ferramentas diversificadas, mas que se complementam mutuamente, tá? Cada uma fazendo uma etapa, passa para a próxima. Faz uma etapa, passa para a próxima. Aí reaparece a cooperação por meio da divisão do trabalho peculiar à manufatura, mas agora como combinação de máquinas de trabalho parciais, certo? É o que o Diogo acabou de falar. Um pouco mais adiante ele reforça isso. Ele fala na página 13 aqui do nosso, ele vai falar: a própria manufatura fornece ao sistema de máquinas, nos ramos em que este é introduzido primeiro, grosso modo, o fundamento naturalmente desenvolvido da divisão e, portanto, da organização do processo de produção. A maquinofatura só copia aquilo que já havia sido desenvolvido naturalmente, né? Aí para mim, isso é muito interessante e aí tem uma parte, por questões pessoais, por questões de pesquisa. Ele fala, logo em seguida do que o Diogo está falando, né? Na manufatura, ou seja, numa etapa anterior... Ele vai falar que é uma diferença essencial. Essencial. Né? Uma diferença essencial. Às vezes você está lendo isso aqui, dorme. Então, olha aqui. Na manufatura, trabalhadores precisam individualmente ou em grupos executar cada processo parcial específico com sua ferramenta manual. Embora o trabalhador seja adequado ao processo, também o processo é adaptado antes ao trabalhador. Esse princípio subjetivo, grifa subjetivo, pelo amor de Deus, da divisão é suprimido na produção mecanizada. Isso é fundamental. Isso é fundamental, gente. A subjetividade do trabalhador na sua forma de produção some. Não tem mais a especificidade, porque é também interesse, né, do capítulo, do começo do Capital, como Marx coloca no livro, que o trabalho vire trabalho humano, médio, social, certo? Sem especificidade, sem pluralidade, sem peculiaridade, sem individualidade, sem subjetividade. Então, só que a questão é que se você é um adulto, você sabe que o trabalho é parte da sua boa parte da sua vida. E se você faz uma atividade sem subjetividade alguma, você vai virar uma máquina. O problema é o custo, eu vou falar em termos de custo mesmo, de propósito social que existe em transformar um indivíduo rico em subjetividade, pleno em subjetividade, em uma ferramenta. Uhum. E a gente sabe, naquele capítulo... O esvaziamento do sujeito, né? Pentelho que a gente fez sobre fetiche, a gente tem até um especial sobre fantasmagorias, qual é a cambalhota, né? Esse processo de produção do capital, que usa toda a reprodução social para a sua finalidade, ele faz a tríplice cambalhota, né? Ele aliena o trabalhador, então ele está perdendo a subjetividade, lembra, gente? E para onde está indo essa porra dessa subjetividade? Consumo? Não. Onde está indo? Você está me perguntando ou você está me levantando a bola? Tô perguntando. Pra onde ela fala? Tô levantando a bola. Eu sei, mas eu vou levantar a tua bola. Pra você cortar. Pra onde tá indo a subjetividade, Ana Paula? Qual é a ideia da alienação, gente? Na alienação eu vou parir 2 filhos, certo? Um é a reificação, que desloca a subjetividade do trabalhador para onde? Para aquilo que é produzido. A mercadoria se subjetiviza. A mercadoria se humaniza. E se eu perco com ela de maneira fetichizada. E se eu perco, a gente sabe exatamente o trilhamento. Se eu estou perdendo a minha subjetividade na forma com que eu trabalho, essa subjetividade não está virando matéria poeira de estrela, Katsu. Essa subjetividade está sendo deslocada para um outro item, para um outro lugar, que é a mercadoria. Então eu me relaciono com as coisas como se elas fossem pessoas. Eu as humanizo.
Se eu desloquei a minha subjetividade, a minha carga humana para outro item, para outro ser, né? Eu literalmente transformo a mercadoria num ser, num ente, essa é a palavra que eu estava procurando, eu vou me esvaziar. E aí quando quebra a tua caneca favorita, você chora igual como se tivesse morrido teu vô. Se eu estou me esvaziando de uma coisa minha, eu estou me reificando. Eu estou me colocando como máquina. Porque também a forma como eu entro no meu trabalho, o trabalho entra na minha vida, é me colocar como máquina, como ferramenta, como suporte da máquina, que é isso que ele vai falar agora. Agora, na maquinaria, eu me torno parte objetiva de uma máquina, sem subjetividade alguma. Isso vai ser muito importante para a gente entender o item desse capítulo, que ele vai falar sobre o ludismo. Sim. Tá? O Diogo tá aqui comigo, né? A gente tá junto há 3, 4 anos, né, Didico? E o Didico me leva né? Eu tô brincando se ele me levantou a bola para lembrar o que é a cambalhota, né? Então, sempre lembre da cambalhota: é alienação, reificação, fetichização. Uma está necessariamente ligada à outra, né? É o triângulo das bermudas do capital, tá? Então, essa simples passagem é muito importante. Ele está mostrando aqui aonde acontece a perda de subjetividade. Bom, então quando acontece essa reunião aí num mesmo lugar, entre uma força motriz independente e várias máquinas-ferramentas, surge o que o Marx está chamando de grande indústria. E ele vai caracterizar isso de maneira muito poética, da seguinte forma. Estou na página 14 aqui, que é a página onde tem a nota 8A. Ele vai caracterizar essa máquina da seguinte forma. No lugar da máquina individual, surge aqui um monstro mecânico, cujo corpo enche prédios fabris inteiros e cuja força demoníaca, de início escondida pelo movimento quase festivamente comedido de seus membros gigantescos, irrompe no turbilhão febril de seus inúmeros órgãos de trabalho propriamente ditos. E ele vai destacar 2 impactos já logo de cara no trabalhador dessa máquina aí que a Ana estava comentando, que é, a partir de quando você tem as ferramentas trabalhando sozinhas, e é claro, a gente está falando aqui do começo da Revolução Industrial, não existiam máquinas como existem hoje, que trabalham quase sozinhas, né, que precisa de um trabalhador para uma fábrica inteira. Né? Ainda exigia muitos trabalhadores para comandar todas essas fábricas, para abastecer essas ferramentas, essas máquinas-ferramentas e tudo mais. Mas na hora que você está lendo esse capítulo, você tem a impressão de que ele está descrevendo aquelas montadoras, né, de carro, assim. Parece que ele está descrevendo exatamente isso, assim. É muito interessante, né? Parece mesmo. Um braço robótico, umas coisas assim, né? Se aplica, né? Muita coisa ainda. Sim, porque é um livro de teoria, né? Exato. Então ele está descrevendo qual é o sentido da máquina. E quando a gente vê aquele braço robótico, e eu falo que ele está descrevendo é a atualidade, né? Ele está descrevendo uma coisa que, enquanto for capitalismo e enquanto for o sentido da máquina, é esse aqui. Sim, sim. E 2 impactos primeiros, já logo de cara, que a gente vai ter da aplicação disso ao trabalho humano primeiro que, como a Ana leu, na manufatura era o trabalhador que determinava o ritmo do seu trabalho e determinava, como você falou, ele adequava o processo ao seu trabalho, né? Agora não. Agora é o trabalhador que vai se adequar a um processo pré-determinado e a um ritmo pré-determinado de trabalho. E como a gente sabe, o capitalismo vai querer alcançar muita produtividade ou pouca produtividade? Muita produtividade. Ele vai querer produzir muito lucro ou pouco lucro? Muito lucro. Ou seja, ele vai deixar a fábrica funcionando 24 horas por dia, se possível, né? Desde que não aconteça nenhuma interrupção muito grande assim, explodir uma caldeira, porque se morrer 2, 3 ali, nessa época aqui, tanto faz, como a gente já viu no capítulo 8 da jornada de trabalho, né? Isso era comum. Então, se não tiver nenhuma interrupção muito grande, pau na máquina 24 horas por dia. Isso vai exigir ao trabalhador se adaptar a um ritmo de trabalho novo. Então, no nosso exemplo lúdico aqui das bandeirinhas, né? Se a gente estava ali num processo manufatureiro, um corta a bandeirinha, o outro cola, não sei o quê, se alguma hora a gente fala assim, puta, peraí, gente, preciso ir no banheiro,
Meu, não Tô de aguento, saco preciso cheio de fumar um fazer cigarro, dessa preciso tomar um cor café, aqui. preciso dar uma volta no quarteirão, porque eu não tô aguentando. Minha mão tá doendo já de cortar essa tesoura e tal. Vamos fazer semana Ó, que vem. a gente para, vai, se resolve, né? Dá uma esparecida. Até às vezes nessa esparecida você tem uma ideia melhor, né? Para produzir, qualquer coisa assim. O que vai acontecer já quando você faz o trabalhador se adaptar ao ritmo da máquina? Acabou isso daí. Tá cansado? Não importa, a máquina continua batendo aqui. Se você parar, ou você Se perde você um não dedo. quiser fazer, tem alguém que quer. Além disso, né? Além disso, se você não... bom, primeiro que vai ter alguém que queira, e depois se você quiser parar, você vai perder uma mão aí no torno. Porque Sim, o martelo pneumático vai continuar batendo e você tem que ficar enfiando coisa embaixo para ele bater o tempo inteiro, né? Você tem que continuar jogando carvão na caldeira o tempo inteiro. Por quê? Aí vem uma outra coisa também, né? Que a Ana comentou. Como são várias etapas interligadas, interconectadas, uma etapa depende da outra. Então, qualquer interrupção em uma etapa, se o cara do carvão não jogar carvão suficiente na máquina a vapor para produzir a força motriz, se o cara que pega o papel não colocar papel suficiente na cortadeira, se o cara que pega o papel da cortadeira para levar para a perfuradeira não fizer o trabalho dele, isso interrompe todo o ciclo de produção. Então os trabalhadores têm que estar sempre extremamente atentos, né, a tudo que eles estão fazendo, não tem descanso. Se você tiver que fazer xixi, mija nas calças. Ou Porque seja, a máquina não vai parar. a Principalmente, ainda mais nessa organização época. da reprodução social na produção capitalista, né, a forma como ela é organizada, né, o trabalho de organização é todo cronometrado e direcionado para a produção ininterrupta de mercadorias. Isso tem um custo subjetivo. Na página 15, no último parágrafo, na página 15 para a gente, é onde tem a nota 103. Ali no final já do parágrafo ele fala, mas a revolução no Logo modo... depois da nota 104. A frase imediatamente depois da nota 104. Isso. Mas a revolução no modo de produção da indústria e da agricultura, isso é super importante, exigiu também uma revolução nas condições gerais do processo de produção social. Tá? Então Isso aqui... Não, ele vai falar de comunicação e transporte, mas assim... A sociedade toda, ela é reflexo dessa necessidade de organização para a mercadoria, tá? Então, é um livro que a gente vai falar sempre de economia, mas se engana de quem pensa que é exclusivamente sobre economia, né? Como um economista clássico, né? Como um crítico da economia política, ele vai falar de toda a função social, tá legal? Dessa página era isso que eu queria dizer. Tá. Então eu vou pegar esse gancho, né, que ele termina essa frase falando, exigiu também uma revolução das condições gerais do processo de produção, isso é, nos meios de comunicação e transporte. Então essa é uma segunda consequência dessa revolução que está se dando aí no seio da grande indústria, né, da transformação da manufatura em maquinaria. Isso vai exigir, então, antes... A gente estava aqui produzindo bandeirinha manualmente, a gente só conseguia cortar tantas bandeirinhas por minuto, a gente não precisava de tanto papel, talvez, vai. Agora, uma indústria ligada 24 horas por dia, produzindo coisa sem parar, isso vai exigir que eu esteja trazendo carvão o tempo inteiro para alimentar a força motriz, né, a máquina a vapor, vai exigir que eu esteja trazendo água o tempo inteiro para a máquina a vapor, vai exigir que eu esteja trazendo matéria-prima, minério de ferro o tempo inteiro e tudo mais. E isso vai exigir um sistema de transporte adequado para essa alimentação da indústria, né? Ou seja, surgem as ferrovias, e com as ferrovias surge a necessidade de cada vez mais ferro para construir as ferrovias, para construir os trens, para construir as próprias máquinas, né? Como ele falou, são máquinas gigantescas que ocupam um prédio inteiro, imagina, são máquinas de toneladas e toneladas de ferro, né? Nessa época. E então a gente pensa nisso, nessa ligação que a gente tem várias etapas conectadas uma com a outra, uma dependente da outra. Então, se o trem que traz o minério de ferro até o lugar de abastecimento, ou do navio que traz o minério para o porto, se ele tem um problema, isso vai parar a produção de alfinetes lá no fim, lá no fim da indústria, né? É o que hoje em dia a gente chama de cadeia de fornecimento, né? O supply chain, né? Qualquer interrupção nessa cadeia de fornecimento afeta uma cadeia gigantesca, porque está tudo interligado, como a gente bem viu durante a pandemia, né? Com falta de vários produtos. Faltou um chip de uma fábrica que faltou na China, você não produzia respirador aqui no Brasil, porque precisava usar para produzir uma placa na Califórnia, que vinha não sei o quê, né? Se falta silício em algum lugar, você não produz computador mais, né?
E você interrompe toda a cadeia do fornecimento, você não tem computador, né? Na última página, na página 17 desse item, ele reforça, né, é o parágrafo de síntese, né? Que sempre tem um parágrafo de síntese, né? Então ele fala assim, bom, então na manufatura e na etapa anterior, as articulações do processo social de trabalho é puramente subjetiva, né? A articulação do processo é puramente subjetiva, certo? No sistema de máquinas, a grande indústria, ela tem um organismo de produção inteiramente objetivo, tá bom? Isso para a gente é super importante, tanto para uma leitura que leve em consideração a psique social, a subjetividade, o adoecimento dos indivíduos, quanto para aquilo que ele vai trazer no item desse capítulo, por exemplo, o ludismo, tá bom? Acho que é isso, certo, bem? Termina de ler esse... Lê você, esse parágrafo inteiro eu achei bem... Como é um resumo de tudo, né? Acho que a gente pode fechar com ele. Então, pegando da onde a Ana parou, né? Na manufatura, a articulação do processo social de trabalho é puramente subjetiva. Ok? A gente determina o que a gente quer fazer. Combinação de trabalhadores parciais. No sistema de máquinas, a grande indústria tem um organismo de produção inteiramente objetivo, como a Ana acabou de destacar, em que o operário já encontra pronto, como condição de produção material. É isso, você não determina mais o ritmo do seu trabalho, nada. Assim que você chega lá, a máquina já está lá, já está batendo a 10 batidas por minuto e você que se adapte a isso. Você não sabe nem o que você está fazendo, você não sabe nem o que você está batendo, mais o que você está produzindo, você está completamente desconectado, né? E você é só uma ferramenta. Como o Marx fala que o trabalho é o que media o metabolismo essencial do ser humano com a natureza, né? Então, agora a gente já está falando de uma coisa que não tem mais relação nenhuma. Você não sabe em que você está batendo, para que você está fazendo. Você está fazendo um trabalho completamente não teleológico, né? Um trabalho sem objetivo nenhum. Depois ele vai fazer a comparação com relação à cooperação. Então ele fala, na cooperação simples, e mesmo não especificada pela divisão do trabalho, a supressão do trabalhador individual pelo socializado aparece ainda como sendo mais ou menos casual. Né? Então aquilo que a gente falou, a gente percebe casualmente que fazer bandeirinha dividindo em etapas pode ser melhor. A maquinaria, com algumas exceções a serem aventadas posteriormente, só funciona com base no trabalho imediatamente socializado ou coletivo. Ou seja, pega já isso que a gente percebeu ocasionalmente, naturalmente, de dividir o trabalho em etapas. Você precisa fazer isso com uma grande quantidade de mão de obra disponível, certo? Que é o que vai ter nas cidades. Ou seja, né, de novo o cachorro correndo atrás da linguiça aqui. O que gera o quê, né? Sim. E, finalmente, ele conclui na última frase o caráter, então, cooperativo do processo de trabalho, que era uma coisa que a gente havia desenvolvido naturalmente, né? O ser humano, com base na satisfação das suas necessidades, torna-se agora, portanto, uma necessidade técnica ditada pela natureza do próprio meio de trabalho. Muito bem, então, agora nós nos vemos no próximo item, na transferência de valor da maquinaria ao produto. Da maquinaria. Vamos ver. Obrigado a todos e até a próxima. Uhul!